Seja bem-vindo ao nosso canal Árabe Fácil Moz, o seu canal que te ajuda a descomplicar o seu árabe do dia a dia. E hoje temos mais uma aula de Nahaw, a nossa segunda aula. Não se esqueça que temos uma sequência. Diariamente publicamos vídeos de 3 disciplinas: Nahaw, Sarf e Qira'a. E hoje é mais uma aula de Nahaw. Sem mais delongas, não esqueça de inscrever-se, compartilhar e comentar, que eu terei o prazer de responder e ler os vossos comentários. Vamos ao que nos interessa. Hoje queremos falar sobre al-kalamu no Nahaw, discurso. Afinal de contas, o que é discurso? O que é uma fala? Antes de entrarmos na língua árabe, queremos perceber na língua portuguesa. Quando se fala de kalamu, quando se fala de discurso, o que aparece na sua mente? É provável que uma fala é um ato de transmitir mensagem com sentido. Quer dizer, a fala é aquilo que se percebe. Mesmo que eu trago aqui muitas palavras, mas se não tiverem sentido, não é fala. Vamos supor que eu diga: comer, tem, bonito, normal. O que você percebeu aí? Logo, não se considera uma fala, mas se por acaso eu trazer uma frase dizendo eu gosto de beber, logo já se percebeu aquilo que estou para falar. Então, é o que estamos a tratar aqui na língua árabe. A nossa aula é composta por 3 partes: a primeira, a segunda e a terceira. Por isso, fique muito atento. Primeiro vamos ver os exemplos. Vamos ler, depois vamos explicar. Vamos ler em conjunto. Depois de eu terminar, você deve ler para acostumar. As palavras devem ser acostumadas na sua língua. Atenção! Não me desaponte, eu te confio. Al-amthilatu. Exemplos. Exemplos. A primeira frase: al-ittihadu quwwatun. Repita comigo: al-ittihadu quwwatun. Fina'ul ma'hadi fasihun. Repita: fina'ul ma'hadi fasihun. A terceira frase: yaqillul mataru sayfan. De novo: yaqillul mataru sayfan. Agora vamos na segunda parte, só para enquadrarmos na segunda parte. A primeira frase, se não a palavra, é al-ittihadu. A segunda frase: in tudhakir durusaka. In tudhakir durusaka. Repita comigo: in tudhakir durusaka. Agora vamos entender o que está a acontecer aqui. A primeira frase diz: al-ittihadu quwwatun. A união faz a força. Se nós formos analisar esta frase, a união faz a força, será que é uma frase completa? É uma frase que tem sentido completo? É, não é? É claro que é uma frase que tem sentido. Logo, é uma frase na língua árabe. Considera-se que é uma frase completa. A segunda frase é: fina'ul ma'hadi fasihun. O pátio do instituto é amplo. O pátio do instituto é amplo. Se eu te perguntar, acaso você percebeu o que está para se falar aqui? É claro que sim. Você já percebeu que o pátio é muito amplo. Logo, é uma frase completa e com sentido. A terceira frase: yaqillul mataru sayfan. A chuva diminui no tempo de verão. A chuva diminui. A chuva diminui no verão. A frase tem sentido ou não? Tem sentido. Logo, é uma frase completa. Logo, na segunda parte, diz al-ittihadu, a união. Vamos lá supor que eu venha e diga a união. O que você percebe com esta frase? A união fez o quê? A união é o quê? A união, logo, é uma frase incompleta. É uma frase incompleta. A segunda frase: in tudhakir durusaka. Se caso preparares suas lições, se caso preparar suas lições, se eu preparar minhas lições, vai acontecer o quê? Logo, é uma frase incompleta. Se você for anotar, a primeira parte são frases
com sentido. A segunda parte são frases incompletas, que não têm nenhum sentido. Logo, nós temos a nossa regra, qaida, a nossa regra, para se considerar que o que a pessoa transmitiu, a mensagem que ele transmitiu é uma fala, deve ter 3 condições. Essas condições. Na língua árabe, se a pessoa fala, nós devemos observar se essas 3 condições existem. Se uma das condições aqui faltar, então o que a pessoa transmitiu não é um discurso, não é uma fala. Vamos lá rir um pouco, né? Ok, qaida significa regra. Isso deve se memorizar, atenção. Qaida significa regra. Então, a primeira condição ou a primeira regra, o que a pessoa transmitiu deve ser lafzu árabe, uma expressão árabe. Quer dizer, para os árabes considerarem que ele já falou primeiro, na língua árabe, primeiro deve ser um idioma árabe, para perceberem, para se entender. Então, primeiro deve falar na língua árabe, usar uma língua árabe. Segundo, qasdu ifadatul mutakallimi. Qasdu ifadatu al-mutakallim. Para se considerar que é uma fala, o falante al-mutakallim, o falante deve intencionar, deve ter qasdu, deve intencionar aquela fala. O que significa isso? Vamos lá supor que a pessoa está a dormir e de repente fale. Será que é uma fala para os árabes? Na gramática, não se considera uma fala, porque a pessoa falou dormindo, não foi uma intenção dele falar aquilo. Ou por outra, a pessoa está distraída e fala uma coisa sem se aperceber. Será que considera-se que é uma fala? É claro que não é uma fala. Logo, a segunda condição, o falante deve intencionar o que está a discursar. Deve ser uma fala benéfica que ele intencionou, que eu quero falar isto. Esta é a segunda regra. A terceira condição, ou a terceira regra é ifadatun tammatun yakfi biha sami'u. Ifadatun tammatun deve ser um benefício completo, ou melhor, o que está sendo falado deve se perceber, deve ter um sentido completo. O que você está a dizer deve ter um sentido completo, deve ser uma frase completa. Yakfi biha sami', o ouvinte deve perceber que o que está a falar esse homem está a dizer isto, mas isto. E se caso o falante queira parar ali, o ouvinte deve perceber na íntegra. Vamos deixar um TPC para entendermos na íntegra, ou melhor, para percebermos e exercitarmos em casa, não é? Em casa, se você está em casa. Exercitarmos, para melhor dizer. Se eu fosse a resumir essa toda a aula, diria, a fala é aquilo que se percebe. A fala é aquilo que se percebe. Então, inshallah subhanahu wa ta'ala, 14 horas vamos publicar TPC para você resolver mediante aquilo que nós estudamos hoje. Não se esqueça de seguir o nosso canal, de compartilhar para aquele seu amigo que gostariam de aprender o árabe juntos. Hatta al-multaqa.